Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje, vamos falar sobre um dos temas mais interessantes da nutrição animal. No entanto, para muitas pessoas, esse tema pode parecer um pouco desafiador. Vamos falar sobre a técnica de formulação de ração utilizando o quadrado de Pearson. O quadrado de Pearson, também conhecido como quadrado das misturas, é uma ferramenta usada para determinar as percentagens em que cada ingrediente deve ser misturado para obter uma ração com características nutricionais específicas. Por exemplo, podemos utilizar essa técnica para determinar as proporções ideais de aveia e bagaço de soja para obter uma mistura com 14% de proteína bruta. É-nos dito que a aveia contém 100 gramas de proteína por quilograma. E o bagaço de soja contém 440 gramas de proteína por quilograma. Ou seja, para cada 1 quilograma ou 1.000 gramas de aveia, temos 100 gramas de proteína. E para cada 1 quilograma de bagaço de soja, temos 440 gramas de proteína. Esse é um exemplo básico e clássico de formulação de ração, pois estamos lidando com apenas 2 ingredientes. Mas antes de prosseguir, precisamos prestar atenção a um detalhe importante. Os teores de proteína dos ingredientes estão expressos em gramas por quilograma, enquanto o valor desejado para a mistura final está expresso em percentagem. Por isso, primeiro devemos converter os valores para a mesma unidade. Para isso, utilizamos a regra de 3 simples. Vamos começar com a aveia. Se 1.000 gramas equivale a 100%, então 100 gramas equivalem a quantos por cento? Multiplicamos 1.000 gramas por x e igualamos a 100 gramas vezes 100%. Resolvendo, obtemos 10% de proteína na aveia. Agora, fazemos o mesmo para o bagaço de soja. Se 1.000 gramas equivalem a 100%, então 440 gramas equivalem a quantos por cento? Resolvendo, obtemos 44% de proteína no bagaço de soja. Agora que temos todos os valores na mesma unidade, podemos aplicar o quadrado de Pearson. Essa técnica permite determinar quanto de cada ingrediente deve ser misturado para alcançar o teor de proteína desejado. O quadrado de Pearson tem mais ou menos este aspecto, onde temos na primeira parte os alimentos, em seguida os teores de nutrientes dos alimentos utilizados, em terceiro, o objetivo ou exigência dos animais, e em quarto, as partes em que esses alimentos devem ser incorporadas. Como regra, no quadrado de Pearson, dos 2 alimentos utilizados, um dos alimentos deve ter um teor dos nutrientes acima do objetivo e o outro alimento deve ter um teor de nutrientes abaixo do objetivo, de modo a garantir que o valor do objetivo esteja entre os teores de nutrientes dos 2 alimentos, o que pode ser claramente observado no atual exemplo. A aveia tem um teor de proteína inferior ao do objetivo e o bagaço tem um teor de proteína superior ao objetivo. O próximo passo é calcular quantas partes de cada ingrediente devem ser usadas. Para isso, utilizamos um método chamado subtração cruzada, sempre considerando valores absolutos, ou seja, ignorando sinais negativos. Fazemos os seguintes cálculos. Pegamos o valor de proteína da aveia e subtraímos do objetivo. 10 menos 14 é igual a menos 4. Mas como trabalhamos apenas com valores positivos, usamos 4. E esse resultado vamos colocar aqui. Esse número representa a quantidade de partes de bagaço de soja na mistura. Agora, pegamos o valor de proteína do bagaço de soja e subtraímos do objetivo. 44 menos 14 igual a 30. Esse número representa a quantidade de partes de aveia na mistura. E por fim, vamos fazer o somatório. 4 partes de bagaço de soja mais 30 partes de aveia igual a 34 partes totais. Agora que temos as partes relativas de cada ingrediente, precisamos convertê-las para percentagem, já que as rações são formuladas em percentuais. Para isso, utilizamos novamente a regra de 3 simples. Sabemos que o total de partes na mistura é 34. Agora, aplicamos a regra de 3 para encontrar a percentagem de cada ingrediente. Se 34 partes correspondem a 100%,
Então 4 partes correspondem a X%. Fazendo os cálculos, vamos chegar ao valor de 11,8% de bagaço de soja. Agora vamos calcular a percentagem de aveia. Se 34 partes correspondem a 100%, então 30 partes correspondem a X%. Fazendo os cálculos, vamos chegar ao valor de 88,2% de aveia. Ou seja, 88,2% da mistura deve ser composta por aveia. Ou poderíamos fazer 100% menos 11,8%, que corresponde ao valor de incorporação do bagaço de soja, e o resultado seria o mesmo. Agora que encontramos as percentagens ideais para cada ingrediente, precisamos verificar se nossa mistura realmente atinge o objetivo de 14% de proteína bruta. Para isso, calculamos a contribuição de proteína de cada ingrediente na mistura final. Vamos começar com o bagaço de soja. Sabemos que ele representa 11,8% da mistura e que possui 44% de proteína bruta. Para encontrar a quantidade de proteína fornecida pelo bagaço de soja, aplicamos a seguinte operação. Multiplicamos 44%, que é o teor de proteína do bagaço de soja, por 11,8%, que é a percentagem do ingrediente na mistura final. Escrevendo isso em forma de cálculo, fica 44 vezes 11,8 dividido por 100, o que nos dá 5,19. Ou seja, o bagaço de soja contribui com 5,19% de proteína bruta na mistura final. Agora, fazemos o mesmo para a aveia. Sabemos que ela representa 88,2% da mistura e possui 10% de proteína bruta. Multiplicamos 10%, que é o teor de proteína da aveia, por 88,2%, que é a percentagem do ingrediente na mistura final. Escrevendo isso em forma de cálculo, vamos ter 10 vezes 88,2 dividido por 100, o que nos dá 8,82. Ou seja, a aveia contribui com 8,82% de proteína bruta na mistura final. Agora, somamos os valores encontrados: 5,19% da proteína do bagaço de soja e 8,82% da proteína da aveia. Fazendo a soma, 5,19 mais 8,82 é igual a 14,1. Portanto, a mistura final atinge aproximadamente 14% de proteína bruta, confirmando que os cálculos foram feitos corretamente. Dessa forma, garantimos que os animais receberão a quantidade ideal de proteína na alimentação.